Oi, pessoal! Olá, experts! Deixa eu ver quem vai entrando aqui. Gente, essa live é rapidinha, é só uma live para eu falar sobre uma pergunta que fizeram. Aliás, quantas perguntas? Eu recebi várias perguntas que eu não consegui responder, mas tá tudo, eu dei print de tudo e eu vou respondendo aos poucos, porque realmente não deu tempo, foi super correria. Mas essa pergunta eu achei interessante e calhou com uma coleta que eu fiz na casa da Pericianda. Então, como ela me perguntou quais são os lugares que pode se proceder à coleta, eu achei interessante já fazer agora que eu já tô na pilha, já acabei de fazer uma coleta na casa da Pericianda. Vou falar para vocês como que funciona. Pediram a participação, mas agora eu não vou dar participação não, tá, gente? Mas se alguém quiser, me fala no inbox que depois a gente marca uma live, tá bom? Mas, gente, o que acontece? Tem várias maneiras de você proceder à coleta. Você pode proceder à coleta no escritório, você pode proceder à coleta num cartório. Vamos supor, você tem uma diligência num cartório, eu muitas vezes já marcava a coleta logo na diligência. Então, já ia para diligência, já marcava a coleta, fazia tudo lá. Você pode marcar na vara civil, você pode marcar na casa da pericianda e, por fim, eu já fiz até pelo Zoom. Então, gente, são várias formas, desde que você faça uma preparação. Você tem que ter planejamento para poder fazer essa coleta sem erro. Então, por exemplo, vou proceder à coleta na vara civil. Gente, não esqueçam de levar a coleta. Eu já esqueci, tá? Então, assim, pode acontecer. Por isso que eu já alerto de todos os erros para que ninguém cometa esses erros que nem eu já cometi. Mas, enfim, gente, coleta você pode proceder em qualquer lugar, desde que previamente agendada e o juiz defira, tá? Então, todas essas coletas que eu fiz, eu solicitei a permissão do juiz. Então, o perito, ele tem muito... ele tá sob a jurisdição, ali ele tá sob o crivo do juiz. Então, se o juiz deferiu, maravilha, entendeu? Então, muitas vezes eu coloco, olha, vou proceder à coleta em tal dia, em tal lugar, e o juiz já faz o despacho ali, intimando as partes, já solicita que faça uma certidão, intimando as partes. Então, assim, tudo que eu faço através do juízo. Então, eu prefiro fazer dessa maneira. Mas, enfim, essa coleta foi uma coisa atípica, porque em tempos de corona, essa senhora estava com receio de sair. E aí a advogada dela me perguntou, falou, olha, doutora, tem como proceder na casa dela? Eu falei, doutora, junta a petição nos autos, esclarecendo o porquê deve ser na casa dela e solicitando que seja feita na casa dela. Então, fazendo essa solicitação e mostrando que aquela coleta deveria ser na casa dela em razão de alguma coisa. Então, ela colocou que era uma senhora que estava no grupo de risco e que não estava querendo se expor a esse risco em razão desse tempo de pandemia. E aí eu falei, ok, posso proceder à coleta na casa dela. E a juíza também deferiu. Falei que não haveria nenhum prejuízo, poderia ser feita na casa dessa pericianda. E fui lá hoje, fui super bem recebida, tudo certinho. Mas eu comecei a pensar assim, que pode haver um pequeno prejuízo, apesar de não ser algo substancial, mas, por exemplo, quando a parte só. Nesse caso, ele tinha advogado, então ele poderia pedir para o advogado dele acompanhar. Mas quando tem duas partes num litígio e essas partes têm animosidade, vamos supor, uma pessoa que você detesta e aí você tem que acompanhar aquela coleta na casa da pessoa que você detesta. Entendeu? Então isso pode ser meio ruinzinho para outra parte, né? Mas nesse caso foi deferido, a parte tinha advogado, então mesmo que ele não quisesse comparecer, poderia pedir para o advogado dele comparecer. E no caso assistentes técnicos também, quando tem essa questão da parte não querer encontrar com a outra, pega, nomeia um assistente, indica um assistente, que aí o assistente vai se fazer presente e muito melhor que você, porque o assistente técnico, ele tem a técnica, ele domina a técnica. Então é isso, gente. A coleta de assinaturas pode ser marcada em vários locais, não tem uma obrigatoriedade nem de ser no seu escritório, nem de ser na vara civil. Tem algumas varas cíveis que preferem que faça no escritório. Então, teve uma época que eu tava marcando muito na vara civil. Gente, minha gata tá aqui no meu colo, ela não para de se mexer. Olha só isso. Aí eu tava marcando muito na vara civil, porque foi uma época que eu tava em escritório virtual e eu não gostava muito de marcar no escritório. Mas aí eu tava marcando sempre na vara civil, sempre fazendo a marcação
Vou salvar, Pri, foi pergunta sua. Vou sim, pode deixar. Eu vou deixar salvo aqui. Mas, enfim, teve uma época que eu tava marcando muita coleta na vara civil e teve uma diretora que falou assim, doutora, a senhora pode marcar no seu escritório? Então ela me pediu. Então foi uma coisa assim que ela achou melhor do que na vara civil, entendeu? Então depende muito caso a caso. Tem diretores que nunca tiveram nenhum problema, sempre marquei na vara, mas depois eu comecei a marcar no meu escritório e eu comecei a ver que isso era melhor pra mim. Porque, por exemplo, quando a parte pericianda faltava, eu ia lá no escritório com a maior cara de... Aliás, no escritório não. Eu ia na vara civil com a maior cara de besta, ficava lá meia hora esperando, e nisso eu perdia tempo, perdia deslocamento, pagava estacionamento de fórum. Então tudo isso por conta de quem? Da trouxa. E ninguém avisava nada, tá? Isso acontece demais. Mas assim, quando eu tô no escritório, faltou, redesigna. Faltou, redesigna. Faltou, redesigna. 1000 vezes. Tudo bem, não tem problema. Eu não perdi meu tempo. Então é isso. Eu... Ixi, calma aí. Ixi, calma aí, gente. Acabou de acontecer um probleminha aqui. Ai, meu Deus, calma aí. A Mel... Filha! Ela prendeu, a unha dela prendeu aqui na almofada. Filhota, você tá atrapalhando a live, minha filha. Vai lá pro outro canto. Minha filhota. Mas enfim, vocês podem marcar em vários lugares. Até mesmo em cartório. Já marquei em cartório. Aí o que eu faço quando eu vou marcar em cartório? Eu aviso o tabelião e solicito uma sala, algum lugar que possa proceder à coleta. Já marquei até na sala do tabelião. Teve tabelião que já cedeu a sala para fazer a coleta de assinaturas. Então não tem uma obrigatoriedade de ser no seu escritório, ou na vara civil, ou em algum lugar, enfim, não tem. Você tem essa flexibilidade de poder marcar em algum lugar que seja melhor para as partes ou para você mesmo. Então eu marquei dessa vez na casa da pericianda. Teve uma vez que eu marquei no Zoom, porque a pericianda era idosa e estava respirando com oxigênio. Então eu pensei assim, caramba, vai que eu vou na casa dessa senhora. Eu também não tenho certeza se eu tô sem corona, sabe? Não tenho certeza, ninguém tem certeza. Aí eu pensei assim, vai que eu vou na casa dessa senhora, essa senhora falece. Eu fiquei imaginando isso e eu pensei, meu Deus, eu não conseguiria dormir mais à noite, de peso na consciência, sabe? Aí ela já tinha um pulmão frágil, então eu pensei, não, eu não vou fazer a coleta presencial. Aí eu deferi, aliás, eu solicitei para o juízo, designei a coleta pelo Zoom, falei que as partes me procurassem, que eu iria montar um grupo e iria proceder à coleta pelo Zoom. Foi totalmente atípico, eu sou totalmente, assim, eu não gosto de fazer coleta pelo Zoom, porque já teve um perito aqui em Brasília que teve problema com isso. Inclusive, ele respondeu PAD, processo administrativo, então, assim, eu morro de medo. Mas, assim, esse caso era bem atípico e aí a gente fez pelo Zoom, eu forneci a coleta, eu enviei por e-mail pro advogado, por e-mail não, acho que foi até pelo WhatsApp. Aí eu enviei a coleta, esse advogado imprimiu, esse advogado era filho dela, então não teve contato com pessoas externas, né, da casa dela, então foi bem tranquilo. A gente, no dia, eu abri uma sala no Zoom, chamei ela, o advogado, a outra parte não tinha falado comigo, então não falou comigo, não me chamou, é como se tivesse faltado. Abri a salinha no Zoom, fui acompanhando a coleta toda, liguei a sala, ela com a coleta, eu pedia sempre para ela ia anotando, mostra na câmera, anota, mostra na câmera. Tudo que ela ia fazendo, câmera. Era cara crachá, sabe? Então, achei que foi bem bacana. Inclusive, depois eu vou colocar, eu tô com alguns projetos, inclusive de um livro, que eu vou colocar todos os precedentes. Por que eu vou colocar isso? Para que se você precisar algum dia fundamentar uma peça, você ter uma decisão judicial. Que eu acho isso muito importante. Muitos peritos, eles fazem o pedido e às vezes tem às vezes o juiz indefere por não saber se isso é possível. Então, tendo um amparo, fica muito mais fácil de vocês fundamentarem. Então, colocar essas coisas atípicas, sabe? Colocar tudo num livro e com o número do processo, tudo certinho, para se a pessoa quiser consultar, não é um processo
que seja segredo de justiça, então sem haver nenhum prejuízo para as partes, a pessoa poder constar, olha, o juiz deferiu num caso específico, entendeu? Então, isso ajuda também as partes, aliás, as partes não, os peritos a fundamentarem as petições. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida que vocês tenham? Se quiser, pode mandar. Deixa eu ver em quantos minutos que eu tô aqui na live. 10 minutinhos. Eu vou deixar salva aqui no Instagram e vou passar pro YouTube também. Vou deixar ela salva no YouTube também. Eu sempre passo nos dois, sempre Instagram e YouTube, sempre tô passando dessas redes sociais. Mas enfim, gente, coleta de assinaturas pode proceder em qualquer lugar, mesmo assim. Eu falo qualquer lugar, mas eu tenho medo do lugar que o pessoal possa marcar, tá? Pracinha tal, vamos proceder lá. Calma, gente. Mas assim, proceda num lugar que seja tranquilo. De preferência, se você não tiver um local, assim, vou proceder na lanchonete. Não acho muito legal, mas assim, procure um lugar tranquilo, que tenha pertinência, então o tribunal é um lugar super pertinente, um cartório, se você estiver fazendo diligência, é pertinente, seu escritório é um lugar pertinente. A casa da pericianda é atípico, tá? Foi um caso que foi solicitado. Eu não marcaria se não fosse solicitado, tá? Porque, vai saber, às vezes a pessoa não quer que tenha coleta na casa dela, né? Porque na coleta eu abro para ambas as partes acompanharem. Então pode ser a pessoa que é dona da casa e a outra pessoa que ela odeia. Então não acho que seja muito legal de fazer em outros casos. É só um caso específico que realmente ela estava com medo de sair. A casa da mulher tinha álcool gel por tudo quanto é canto. Eu fui de máscara, tudo certinho. E já teve um caso na minha família que o tabelião teve que ir até a casa. Foi dos meus avós, então o tabelião foi à casa deles, então foi super confortável para eles assinarem um documento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mini live. Vou deixar gravada. E as outras perguntas que eu recebi, eu vou respondendo, tá, gente? Não deu tempo de responder. Eu ainda tenho um monte de petição para juntar, laudo para fazer, então assim, tô na correria. E esses outros projetos que eu quero trazer para poder engrandecer mais ainda a literatura, tá bom? E a gente vai se falando, gente. Obrigada para todo mundo que acompanhou. Obrigada pelo carinho, principalmente recebi tanta mensagem fofa na caixinha de perguntas. Gente, não tenho como agradecer. Viu? Muito obrigada e até a próxima.